você falou de plástica e tal, enfim. E hoje tá muita modinha, internet, propaganda, antes e depois, né? Antes e depois. Selfie dentro de centro cirúrgico, mostra paciente. Rapaz, só absurdo. Eu vou falar só absurdo, porque se você pegar o regulamento do CFM, rapaz, é muito claro como é que é feito. Lógico, a gente sabe que aquele regulamento também é um regulamento antigo, né? Precisa se atualizar. Merece atualização. Merece, porque a tecnologia veio e tal. Tem que acompanhar, né? E agora, exatamente. Mas tá sim, isso agora só para deixar claro que nos Estados Unidos é uma outra visão, né? O médico lá, em termos de propaganda, é muito mais liberal. Mas a relação talvez do esses médico absurdos que tenham aqui, né? Que às vezes o paciente acaba de sair na cirurgia, lá tira uma foto, não sei o quê, né? Mas lá o médico ele pode publicar, fazer propaganda em revista com o nome dele, né? Mas lá a relação, e você pode falar melhor que a gente, a relação lá já é tipo uma relação do consumidor. Sim, né? sim, então, sim, assim, na verdade, não é mais uma relação não é mais uma questão de meio mais, né? Aqui no Brasil, né, que quem regula essas questões é o CFM. Né? E o CFM entende que o médico ele é um provedor da saúde. Então, o objeto principal é a saúde. Em segundo plano, vem a questão financeira, porque é uma profissão como qualquer outra e existem as questões financeiras. Mas a questão principal é a saúde. Então, o CFM, ao editar o Código de Ética Médica e algumas resoluções, ele tenta impedir essa autopromoção, essa mercantilização da medicina. Né? E aí existe uma série de vedações. Uma delas é a questão do selfie, né? da postagem do antes e depois. E essa questão do antes e depois é uma questão polêmica, né? Principalmente para a área de cirurgiões plásticos, né? E assim, o que eu posso dizer hoje é que o CFM veda esse tipo de postagem, do antes e depois, porque ele entende que está havendo ali uma autopromoção e, de outro lado, também você está chamando para si uma responsabilidade. É isso que eu ia falar. O resultado. No seu direito, você acaba ofertando para o paciente um resultado. Então, você passa a ter uma responsabilidade não de meio, sim de fim. Correto? Corretíssimo. E isso é perigoso. Por que é perigoso? A beleza é subjetiva. Não, vamos supor que você fez uma cirurgia plástica em mim, olhei lá no seu Instagram, não, Vinícius, eu quero que meu nariz fique igual daquela pessoa. Aí você fez, porque você publicou antes e depois. Não, tudo bem, vou fazer, você fez. Aí eu achei que não ficou. E aí? Eu não vou nem falar da cirurgia estética, que acaba tendo já uma responsabilidade um pouco mais de fim. Mas, por exemplo, eu sou cirurgião de quadril. Eu começo a postar na minha rede social lá o antes de uma artrose e o depois de uma prótese de quadril. O antes e o depois. Raio-x, paciente caminhando, não sei o quê. Aí vem um paciente pra mim, opera, fica ruim, tá lá manco, caminhando, não consegue caminhar, enfim. Eu ofereci na minha rede social um resultado. Eu passo a ter também responsabilidade de fim. Sim, você chamou pra si a responsabilidade. Exato. É porque eu queria falar isso até para alertar os colegas que vão nos assistir, que quando você faz isso e depois você quer brigar na justiça porque você tem uma responsabilidade de meio, que você não vai ter mais responsabilidade de meio. Então a gente tá trazendo pra gente a cultura americana, né? Mas que isso também vai gerar consequências na frente. Consequências jurídicas. Aí jurídicas. Tá lá, olha lá rindo lá, olha lá. E na verdade, aí, assim... a caixa registradora batendo aí. E na verdade, a gente está trazendo a cultura americana, mas no Brasil, essa cultura americana não é regulada. Pois né? Como ele disse, o CFM não regula isso. E aí, a questão polêmica é porque, recentemente, em novembro, uma médica, cirurgiã plástica, ingressou com ação judicial em face do CFM, pedindo o direito de fazer o antes e depois. Eu vi isso aí. O juiz deu a liminar. E na sentença agora confirmou novamente. Opa! Ou seja, ela tem uma decisão temporária que ela pode publicar antes e depois, mas ela está assumindo um risco. E eu entendo que ela está assumindo um risco, né? Entretanto, surgiram algumas dúvidas perguntando para mim: sim, Felipe, mas agora então todo mundo pode fazer antes e depois? Pois é. Eu pergunto pra você, pode? Não, mas isso gera jurisprudência? Gera. Então pode. Não, calma. Calma. Depende. Olha eu querendo entrar na semana dele, né? Depende. No direito, tudo depende. Vou pedir um OB, hein? Vou pedir um OB. Lembra um registro pra mim aí. Então, assim, essa decisão, o CFM entende que essa decisão faz apenas efeitos entre as partes que estão no processo, ou seja, entre o médico e o CFM. Então, somente essa médica tem o direito de fazer o antes e depois, porque ela está resguardada por uma decisão judicial. Mas outros médicos podem usar esse processo para pedir. Podem, mas eu acredito que é uma linha muito tênue
eu agiria com mais cautela se eu fosse orientaria que, vamos lá, haja com cautela, analise os fatos, porque o CFM continua entendendo que aquela decisão só vale para a médica, então você já lançou nota dizendo que aquela decisão não vale para todo mundo, que continua valendo a vedação, né? Então vejamos que nós temos uma divergência. Então, 2 pontos que eu entendo que nós temos que agir com cautela. O primeiro, que é uma decisão temporária, cabe recurso. Sim. Pode ser derrubada a qualquer tempo. Provavelmente o CFM deve ainda fazer uma análise disso, né? O primeiro ponto é que é uma decisão temporária, cabe recurso. O segundo ponto é que o CFM entende que não é para todo mundo, né? Eu também tenho esse entendimento que não vale para todo mundo, né? Apesar de alguns colegas discordarem, mas eu tenho esse entendimento, eu agiria com cautela. E o outro ponto é que também existem decisões judiciais favoráveis ao CFM e outros médicos que ingressaram com a mesma tipificação que foram julgados improcedentes a ação. Entendi. Né? Além do mais, nessa ação em específico, só foi suspensa a linha G da resolução que trata disso. Uma linha só. Só que existem outros artigos em outras resoluções no Código de Ética Médica que também estabelecem sobre isso. Então, se você for partir para uma análise jurídica, eu diria cuidado.